Se pôr de pé, em reverência à palavra, ao texto sagrado, à leitura das Escrituras, em sinal de respeito, em sinal de reconhecimento. Vamos ler aqui em Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. E eu quero aqui, em nome de Jesus, meditar com os santos alguns versículos a partir do 3. Mateus capítulo 5, a partir do verso de número 3. Mateus capítulo 5, verso de 3 em diante. Palavra de Deus, palavra do Senhor Jesus, que diz assim à igreja: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, ou por minha causa. Exultem e alegrem, porque é grande a vossa recompensa ou galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Pai, em nome de Jesus, eis a leitura da tua palavra. Meu Senhor, são ensinamentos riquíssimos para o nosso corpo, alma e espírito. Deus Pai, esteja à vontade para falar, ministrar, ensinar. Sejamos cumpridores e saiamos daqui, Senhor, fortalecidos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A igreja recebe. Glória a Deus. As palmas louvam o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Irmãos, o evangelista Eric, ele iria dar início com os irmãos vamos dizer que uma campanha ou um período de lições e estudos. Eu deixei aqui, que ele colocou no status, que seriam, ou que vai ser, 5 lições sobre saúde emocional que podemos aprender com Jesus. Então, quero aqui dar uma introdução, amém? Acredito eu que irá acrescentar aos santos dentro daquilo que o pastor local e responsável por essa obra irá ministrar ao longo destes dias, deste tempo. O texto, santos, que eu acabei de ler, se refere àquilo que nós conhecemos como as bem-aventuranças, que também pode ser traduzido ou reconhecido como mais do que feliz ou felizes. E o que esse texto, aparentemente lido, tem a ver com questões que envolvem as emoções ou a nossa mente? Absolutamente tudo. É muito fácil, por vezes, a gente inclinar-se a separar as coisas espirituais das coisas
emocionais ou até mesmo naturais, como se questões espirituais fossem tão inacessíveis, tão de outro mundo, que não tivesse sintonia com as coisas emocionais e naturais. É de se compreender que nós somos feituras do Senhor, compostos de corpo, alma e espírito, e que nós estamos interligados nessa harmonia de três, que se relaciona com a harmonia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse texto, ele carrega, dentre o seu significado, algumas coisas de extrema importância, concernentes à saúde emocional, à saúde mental. E eu quero aqui, nessa oportunidade, enfatizar através de cada uma dessas passagens, que diz, por exemplo, bem-aventurados os pobres ou os humildes de espírito. E entendemos o quanto que a humildade, ela é importante na nossa vida emocional, porque ter a humildade ou ser humilde em essência nos ajudará a nos livrar de inúmeras situações que nós podemos acabar que se enlaçando ou se envolvendo pela falta da humildade, pela falta da modéstia ou da simplicidade. O Senhor, Ele vai nos dizer que aquele que é em essência, que busca em essência ser humilde, ser simples, ser voltado nesta realidade, ele é envolvido de uma paz, de uma harmonia interior. E isso vai literalmente fazer bem a sua mente, fazer bem as suas emoções. Ser humilde é o oposto de ser soberbo. Ser humilde é ser oposto de ser altivo, arrogante, ou o que a Bíblia também chama de vanglória. E tudo isso, já dizia Provérbios, que a queda antecede ao soberbo, que não há um caminho que vá manter o soberbo para sempre, mas que a soberba procederá em seguida à queda. E essa queda, por vezes, arrasta pessoas que estão ao lado daquela pessoa. Se não, a própria pessoa, pela queda, é tomada de outros sentimentos rebeliosos, revoltosos, em que Deus também usa para poder operar e quebrar e fazer com que aquela pessoa volte novamente à sua presença. Humildade, modéstia, simplicidade faz um bem ao nosso coração, faz um bem às nossas emoções. E essa bênção de Deus, essa humildade, ela vem carregada de uma promessa, que destas pessoas é o reino dos céus, que de mim, que de você, que cultiva, que deseja, que aprende com o Senhor Jesus através de sua palavra, ontem, hoje e continuará a aprender a humildade, favorecerá na sua caminhada, na sua vida e nas suas emoções, nos seus sentimentos. Em seguida, o Senhor fala: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Meus irmãos, acredito que para muitos, se não para todos, não é estranho ou não é algo totalmente desconhecido o valor e a importância das lágrimas. O quanto que, num sentido psicológico, a função das lágrimas, ela expressa uma realidade em que estamos cheios de algo
estamos cheios de contextos, de situações, seja elas tristeza, seja elas aflições, angústias, tribulações, nervosismos, terrores, temores, medos, revoltas, e que às vezes você não a expressará em oração, por palavras, mas que as suas lágrimas irão comunicar que algo está acontecendo, ou que você está tão cheio que você começa a transbordar aquele estado pelas lágrimas. E eu creio que para muitos que já viveram essa experiência de estarem envolvidos de um contexto emocional em que vocês estavam carregados, e que seja sozinhos, seja em Deus, em oração, ou seja dividindo, compartilhando com o irmão, com o amigo, com o próximo de confiança, as lágrimas, elas contribuíram para que você se aliviasse, esvaziasse, aquela carga de energias, aquela carga de hormônios, aquela carga de químicas interiores, elas foram em algum momento aliviadas, porque você teve a oportunidade, você teve a ocasião, ou o ponto chegou em que não restava nada mais, nada menos do que o choro. Chorar é bom, ser chorão não é bom, mas chorar é bom, chorar faz parte. Tem gente que chora mais, tem gente que chora menos, tem gente que por vezes chora no coração, são lágrimas interiores que ninguém vê, mas o Senhor vê. Todavia, essas expressões, elas promovem e fazem um bem imediato, um bem temporário, mas que corrobora, porque a palavra do Senhor nos diz que aqueles que choram, eles serão consolados. Esta palavra também se aplica à realidade de que hoje, ou seja, no tempo que chamamos presente, podemos viver inúmeras situações em que as lágrimas não cessam de cair sobre os nossos rostos, em que às vezes temos contextos e fases nas nossas vidas, em que as lágrimas são as nossas companheiras da madrugada, são as nossas companheiras quando entramos em um banheiro que ninguém pode ver e você está ali. Todavia, há uma promessa que está em código nessa bem-aventurada, e que diz lá em Apocalipse, que todas as lágrimas serão que? Secadas, enxugadas dos nossos olhos. Ou seja, não haverá mais lágrimas. Lágrimas expressa justamente um estado em que as nossas emoções ou a nossa alma foi tão aflorada que ficou inevitável esconder. Quando desce as lágrimas pelos nossos olhos, mostra o quanto que a gente já não consegue mais esconder, porque por vezes a gente pode maquiar o nosso rosto, maquiar ali a nossa expressão, tentar esconder, mas chega uma hora em que o coração não suporta e os olhos vão expressar através da lágrima. Então, palavra de Deus, se tiver que chorar, chore, irmão. Se tiver que chorar, derrame suas lágrimas. Davi foi um homem que derramou muitas lágrimas, lágrimas diante do Senhor. E todas elas foram recebidas, todas elas posteriormente foram atendidas. Então, se você irmão, você irmã, falo para os irmãos também, né? Que às vezes a gente atribui lágrimas somente às mulheres, né? Como se só mulher fosse dotado de lágrimas, mas os homens também choram, né? Jesus chorou. Então, o Senhor está dizendo, bem-aventurados são os que choram. Há benefícios, há respostas do Senhor, também nas lágrimas. Bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque eles herdarão a terra. Irmãos, é interessante perceber o seguinte, que a ligação corpo, alma e espírito,
o que tem a ver ser manso com as emoções? Tem tudo a ver. Que a pessoa que ela é dotada da mansidão, evidentemente, ela é muito mais difícil de ser atacada, ou melhor, não ser atacada. Atacada sim, mas o êxito do ataque de arrancar aquela mansidão. Uma pessoa mansa, ela suporta, ela tem uma espécie de resiliência maior. Para muitos, pela ausência de ser manso, logo situações, adversidades, problemas, circunstâncias lhe estremecem e abalam as suas emoções. Todavia, ao manso, a pessoa que busca, a pessoa que quer do Senhor esse estado, e aí nós tivemos recentemente a campanha referente ao fruto, e lá havia a mansidão. Quem lembra da mansidão? Eu acredito que veio um pregador, se não for o próprio evangelista, que abordou a respeito do fruto da mansidão. E olha a citação no Sermão da Montanha sobre o valor da mansidão, ou ser um homem manso, que também está conectado à pacificação. E todas essas realidades em nós contribuirá para o nosso estado emocional e, consequentemente, para o nosso estado mental. Mais clareza. Pessoas mansas, evidentemente, tendem a ter mais clareza. Clareza nas suas decisões, clareza naquilo que irão adotar ou fazer. E há uma coisa interessante aqui. A ausência da mansidão leva, muitas das vezes, a constantes estados de nervosismo e, quando não ao extremo, fúrias. E não é de desconhecido aos santos que a presença de irritabilidade, nervosismos, iras, fúrias, interferirá na saúde do corpo, interferirá na saúde física. E quantos que hoje ainda vivos, ou quantos que já se partiram, e que o diagnóstico da sua morte, ataque cardíaco, infarto, deu um AVC. E se a gente entra no contexto de detalhe da história da pessoa, pessoas extremamente nervosas, pessoas extremamente irritadas, não são todos, tem questões pontuais sim, alimentação, lógico, pode haver hereditariedade, mas com certeza, uma boa parcela de pessoas que são atingidas pelo corpo, pela ausência da mansidão, por ter a presença da irritabilidade, do nervosismo, da fúria, da falta da longanimidade que eu falei aqui, ou da paciência, vai acarretar o quê? Problemas físicos. E aí, olha que conexão interessante. Aos mansos, eles vão herdar a terra. Ou seja, tem para eles posteridade, continuidade. Agora, o que é o oposto da mansidão? Foi o que eu falei. Essas pessoas rapidamente são arrancadas da terra. Por quê? Porque seus corações estão envolvidos em emoções, sentimentos, que faz com que a sua saúde se perca e, consequentemente, se ele tinha 90 anos para viver na terra, talvez viveu uns 55 só. Se ele poderia viver uns 100 anos, viveu apenas uns 62. Por quê? Porque essa bênção de Deus, essa bem-aventurança de ser manso, ou a ausência dela, levou essa pessoa a ser ceifada da terra. Os irmãos estão compreendendo? Perceba, santos, que as bem-aventuranças, elas não têm necessariamente o cunho das emoções, mas aqui você vê a aplicabilidade, o valor e a importância das emoções, e de cada uma desses pontos. Ser manso beneficiará as minhas emoções, ser pacífico beneficiará as minhas emoções, ser justo beneficiará a minha mente, as minhas emoções. Continuando,
Bem-aventurados os que têm fome e sede de quê? De justiça. Aonde habita a injustiça? Eu pergunto, a injustiça não tira nós do sério? Quando a gente presencia, seja através da televisão ou até mesmo frente à realidade da nossa vida, quando presenciamos injustiças, quando a injustiça, seja com a gente, seja com o nosso próximo, bate a nossa porta, para onde vão as nossas emoções? Como que nós reagimos? Ficamos irritados, nervosos, agoniados. Meu Deus, vamos para a oração. Senhor, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles, meu Pai, não permite, ou seja, a ausência da justiça, do que é justo, do que é reto, e a presença da injustiça, da ilegalidade, do erro, mexe com a gente, tira a nossa paz. A falta de justiça, seja a impunidade, vemos o crescimento da criminalidade, presenciamos situações em que, meu Deus, o rico oprime o pobre, inúmeras causas em que nós somos tocados pelo senso de justiça. É óbvio que às vezes esse senso de justiça ou essa intenção de ter o senso de justiça, ela pode ter um pouquinho aí da vingança. Quero vingança, que não é justiça. Justiça é nós querermos que o que é justo seja feito, realizado, aplicado. Vingança, muitas das vezes, é querermos, baseado nos nossos pensamentos, tomar ações ou atitudes sobre aquela causa, em que, se a injustiça foi 1x, a vingança vai ser 10x. Ou seja, não há balanço, não há equiparação. Pode perceber em lugares ou em situações em que, ao invés do que é justo ser aplicado, vier um senso de vingança, é sempre com uma força muito mais superior, maior, e que não há o bem na situação. Mas a vingança gera mais vingança, que gera um estado de ação e reação. E aí eu pergunto, aonde há essas situações? Para onde vai as emoções? Para onde vai o estado mental das pessoas? E Jesus está dizendo para mim, para vocês, santos, que bem-aventurado é os que amam a justiça. Bem-aventurado é os que têm fome e sede, ou seja, que fome e sede significa ausência de algo, ou a necessidade de algo. E quando nós somos envolvidos por essa fome, por essa sede, ou seja, por essa dependência e necessidade, Senhor, o que é justo tem que ser justo, o que é justo tem que prevalecer como justo. Veremos, não só na nossa vida, mas na nossa comunidade, na nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho, o bem, a harmonia, quando a justiça está em nós, quando desejamos a aplicabilidade da justiça, quando desejamos com que aquilo que é reto seja feito, aí, naturalmente, estamos alinhando as nossas emoções e os nossos sentimentos àquilo que é bom perante Deus. Amém? Glória a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericordiosos alcançarão misericórdia. Alguns dizem, concernente à palavra misericórdia, como a miséria do coração, né? Misericórdia, córdia de coração. Ou seja, é o estado em que nós nos identificamos com a pessoa, nos associamos, somos movidos de compaixão,
somos movidos por um sentimento que não é só um sentimento, mas também é uma força em que nos faz não aplicar, às vezes, aquilo que a pessoa merece, mas dar aquilo que a pessoa não merece. A misericórdia é você ver ou estar envolvido em uma situação em que às vezes você quer que seja de um jeito, mas você respira fundo. Me ajuda, Senhor, a amar essa pessoa. Me ajuda, Senhor. Há pensamentos que me querem agir assim, meu Pai, mas me ajuda a ter misericórdia, a se compadecer desse miserável coração, a se compadecer dessa criatura, dessa alma. Suas emoções são beneficiadas. Por quê? Porque você não entra na pilha da pessoa, você não entra na pilha do estado emocional daquela pessoa, você não entra na pilha de envolver-se ao ponto de você ser movido por pensamentos, ou esses pensamentos levarem você sim a fazer coisas que aí vão de contra a palavra de Deus, e que as suas emoções, seus sentimentos são abalados. Muitas das vezes isso acontece entre pais e filhos, mães e filhos, filhas em geral, em que às vezes os nossos filhos nos tiram do sério, e é ruim quando os nossos filhos já não são pequenos e são adolescentes ou jovens. O negócio ainda é pior. Nós estamos na presença de Deus, servimos a Deus, e às vezes os nossos filhos não servem ao Senhor, e uma fase de rebeldia, de revolta, de oposição, e aí você, como deve agir? Como cristão, Senhor, me ajuda a ser misericordioso. Ser misericordioso às vezes com o marido, com a esposa, ser misericordioso com a tia, com o tio. Por que que eu enfatizo ou cito os familiares? Porque os familiares são os de perto, amém? Os familiares são aqueles a quem nós temos a evidência dessas coisas, em que a gente precisa ser misericordioso, porque é fácil às vezes a gente querer aplicar, ou não, vamos ser misericordiosos com as almas que a gente tem que ganhar lá fora. Tá certo, amém? Mas precisamos também ser misericordiosos com as almas que às vezes sim temos que ganhar, ou às vezes não, já são ganhadas, mas que estão na nossa casa, entre os nossos. E obviamente o Senhor está dizendo e fazendo uma promessa, que aqueles que são misericordiosos, sinônimo, pacientes, sinônimo é parecido, antônimo que é ao contrário, né? É isso, antônimo é ao contrário, né? Tá, amém. Então, o sinônimo de misericordioso, compassivo, paciente, ou seja, você se deixa envolver por essa virtude da misericórdia, ela beneficiará suas emoções, você não entrará na pilha do estado emocional daquele outro, mas você se guardará, resguardará, e vá diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor me ajuda a ser misericordioso, mas eu coloco essa alma que tanto está me atribulando nas suas mãos. Faz aí, Pai, o que o Senhor tem que fazer, salvar, restaurar, mostra ela, e por aí vai. Estamos chegando próximo do final. Bem-aventurados os limpos, limpos de coração. Eu acho, ou melhor, creio que este elemento, a limpeza, ela é de sumo valor e importância. Poderíamos traduzir: bem-aventurados os que limpam os seus sentimentos, bem-aventurados os que limpam o seu coração, a sua mente. Porque, irmãos, e aqui fica uma lição interessante. Eu sempre não, mas meditei sobre isso. Hoje você irá dormir, todos irão dormir, amém? Todos irão dormir. Amanhã cedo você irá acordar, e quando você acordar, pode acontecer algumas coisas que são as seguintes: seus olhos vão estar com um pouquinho de remela,
sei, alguns babam, outros não. Vai estar lá aquele pouquinho assim, às vezes o sono foi pesado, aquela babinha, né? Se você estava de coberta, o calor foi intenso, você suou à noite. Amém? Às vezes as suas narinas, não vou entrar em detalhes, vão estar cheias. É isso aí. Em resumo, você dormiu, antes tomou um banho, dormiu limpinho, mas você não procurou a sujeira. Mas quando acorda pela manhã, você tem consciência que as primeiras coisas que você precisa fazer é se higienizar, porque a sujeira, mesmo que você não foi atrás, ela veio atrás de você. Não pediu remela de manhã cedo, você não pediu que ficasse cheio, você não pediu que escorresse, você não pediu que o suor, você não pediu nada disso, mas sobreveio. E qual a sabedoria que está no corpo? Que você tem que se limpar, porque se você não se limpar e sair daquele jeito, quando você estiver no trem, for falar, o bafo, a remela, o CC, limpos de coração. Tem coisas que a gente se suja, mas a gente não foi atrás e sujou o coração. Às vezes o nosso dia é carregado de situações em que a irritabilidade, o nervosismo, pensamentos viciosos, depressão, anseios, angústias, imoralidades. Às vezes você não quer pensar coisas sujas, mas elas vêm. E aí está uma lição, inclusive foi recentemente dita lá no Oliveira: não conseguimos proibir os pássaros de voar, mas a gente pode impedir de eles fazerem ninhos. Ou seja, veio, tem que ir. E aí a gente pode, se por um caminho vê esse mau pensamento, por 7 caminhos eles saiam. Em outras palavras, manutenção. Limpar e limpeza é a manutenção. E quando se dá, irmão? Uma vez por mês, aí virou mendigo. Todos os dias. Amém? Limpeza de coração, todos os dias. Fará bem às suas emoções, fará bem aos seus sentimentos, fará bem a você individualmente, fará bem ao próximo, fará bem à igreja, fará bem a todos nós. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Santos, falta esse mais um e aí encerramos. Eu creio que a paz ou a pacificação, ela é muito clara. Onde há paz ou onde há pessoas que promovem a pacificação, ambientes que estão com as pilhas que eu falei há pouco, e vem alguém e consegue em pouco tempo apaziguar, abaixar. Se havia fogo, ele vem com uma água aí. Opa, vamos acalmar os ânimos. Opa, as nossas emoções estão a frio da pele. Vamos, calma, gente, não é por aí. Violência nunca resolveu nada. Opa, pera aí, essas palavras que você está dizendo, calma, respira. Isso que você vai dizer vai magoar. Isso que você vai fazer, essa mão que você está estendendo, essa ação que você quer tomar, calma, você está de cabeça quente. E aí, a presença da pacificação, ela é bem clara, o quanto benéfica é para as nossas emoções, e consequentemente para as emoções daqueles que estão ao nosso redor. A Bíblia, ela fala para que a gente não seja como cães. Não cães no sentido de cachorro, uau, uau, mas no sentido de briguentos, violentos. Ser cão ou ser cães é ser violento, agressivo. Que a gente remova, que a gente despreze, que a gente vença com Deus em nós todas as tendências de sermos violentos, agressivos, estúpidos, e sejamos revestidos da pacificação. Por quê? Porque servimos a um Deus de paz, que fez paz
com os homens através de Cristo Jesus, onde havia um estado de guerra, vamos se dizer assim, em que o homem pecador já não tem mais acesso a Deus. Jesus é enviado pelo Pai e agora Deus diz: eu tenho paz com os homens. Por quê? Porque Jesus, o meu filho, pagou o preço, e os discípulos desse filho Jesus devem desejar a mesma paz dele. Amém, santos? Glória a Deus. Dá para entender? Está entendendo, santos? Está ficando claro? Glória a Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui só pincelar a relação desse versículo com o versículo acima, aqueles que têm fome e sede de justiça. E agora, bem-aventurados que sofrem perseguição. Perceba que o desejo da presença da justiça em lugares em que pessoas praticam a injustiça, dessas, muitas das vezes, você vai ter a oposição. Ou seja, quererão te calar, quererão que você saia dali, quererão te caluniar, difamar. Por quê? Porque o estado injusto, pecaminoso, devasso, perverso daquela pessoa, frente à tua presença, em que você, através de Deus, anda em justiça e quer a luz e quer a justiça, vai haver o conflito. E Jesus está dizendo: feliz é aquele que ama a justiça. E o último verso: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Último verso. A importância deste culto e deste propósito que o evangelista teve do Senhor de trazer para a igreja. Como cristão, é fato que há perseguições e injustiças que sobrevêm sobre nós, calúnias. Não se engane ou não se deixe se sentir diferente dos irmãos que estão hoje em outros países em que as suas cabeças estão a preço por serem cristãos. Existem micro e macro perseguições, mas nem por isso a perseguição que às vezes os santos recebem é diferente no sentido de força para prejudicar. Pode não te matar fisicamente. A gente pode estar num país que hoje é legalizado pregar o evangelho. Só que existem tentativas de nos matar emocionais, tentativas de nos matar espirituais, tentativas de nos paralisar fisicamente, de nos boicotar. E o Senhor, através da palavra esta noite, através destas 5 lições que o evangelista irá expor para os santos, iremos nos fortalecer emocionalmente, mentalmente. Para eu encerrar, vivemos num mundo em que nossas emoções e sentimentos nunca foram tão atacadas, bombardeadas. E nada mais, nada menos que a palavra de Deus e Jesus, o maior psicólogo, psiquiatra que já existiu, para nos ensinar como vencer, como prevalecer, como ter emoções e sentimentos e uma mente resiliente, forte, firme, em meio ao quê? Em meio à perseguição. Em meio ao quê? Em meio às injustiças. Em meio ao quê? Em meio a contextos familiares ou não, trabalho ou não, em que nós seremos provados. As nossas emoções, sentimentos serão levadas a forno. E que eu e você saiamos vencedores. Eu e você saiamos prevalecendo nestas situações. Amém, santos? Louvado seja Deus. Até aqui. Vamos nos pôr de pé, em nome de Jesus.